você que esteve em Cássia, a morte desta jovem. Quem matou ela, até porque ele já confessa isso nessa carta, é o padrasto. Sujeito que vivia com a mãe dessa mulher. Esse crime teria acontecido na manhã de hoje, até porque foi quando o supermercado em que ela trabalhava percebeu a ausência dela no serviço e acionou os familiares. Jovem de 21 anos que acabou sendo assassinada dentro da sua casa, em um sítio na área rural de Cássia. Pois não, Elton? Pois é, Igor, caso que surpreendeu os moradores dessa pequena e pacata cidade de Cássia dos Coqueiros no dia de hoje, né, segunda-feira de carnaval. A informação que chega também é que algumas pessoas disseram que o homem teria sido localizado, mas em conversa agora junto com o tenente da Polícia Militar, ele descarta. Ainda segue como foragido o João José Romão, de 44 anos. Ele, nessa carta divulgada, Igor, ele fala que teria um relacionamento com a Thaís Lohane, de 21 anos, e por isso teria cometido o crime. Os amigos e colegas dela teriam sentido falta no trabalho, e a partir daí ligaram para os familiares, inclusive tentaram falar com ela porque ela não chegava no trabalho. E aí nesse contato não conseguiam encontrar, falaram com familiares. O irmão da Thaís chega na casa. É nesse momento que ele percebe que tem algo de errado. E aí ele acaba arrombando uma porta, se fere e encontra a irmã já caída no chão, baleada várias vezes por uma arma calibre 38. A mãe dela também, quando chega no local, fica em estado de choque. Os dois seguem internados em um hospital de Cássia dos Coqueiros por encontrar a filha ali baleada, e uma carta também é encontrada nesse local. E é aí que vem o detalhe. Nessa carta, o João José tenta esclarecer ou justificar, pelo menos, Igor, por que teria cometido o crime. Ele relata que nesse encontro com a Thaís, eles viveram um romance, teriam se relacionado há cerca de pelo menos 2 anos. E por conta de ciúmes, Igor, ele teria disparado contra ela no dia de hoje, na manhã de hoje, pelo menos várias vezes, com uma arma calibre 38, Igor. Elton, você teve acesso a essa carta e nós vamos trazer agora, na íntegra, para o telespectador que está acompanhando. Olha o que esse sujeito, João José, de 44 anos, escreve nessa carta. Aqui, para você, telespectador que está nos assistindo, você que está acompanhando de frente para o seu televisor, do lado esquerdo é a carta a próprio punho. E aqui do lado direito, a nossa produção fez a transcrição para que a gente pudesse trazer com mais clareza para todos que estão acompanhando o programa do Léo nesse momento. Atenção para a carta escrita por este homem. Essa carta não é uma justificativa para o que aconteceu. É apenas para não ficarem muitas perguntas sem respostas. Há um tempo atrás, nós tivemos um envolvimento que durou 2 anos. Até que um dia a gente decidiu parar, pois a gente sabia que estava errado. E assim fizemos. Com o passar do tempo, ela confirmou e ficou de boa. Seguiu sua vida normal, como se nada estivesse acontecido. Só que, porém, eu não consegui fazer a mesma coisa. Até tentei ficar de boa por um tempo, mas voltei a procurar novamente. E a partir daí, começaram nossos problemas. Não é mesmo? Porque eu sentia muitos ciúmes dela. A gente passou a brigar muito, por telefone, e dentro de casa a gente quase não se falava mais. Nos últimos meses, proibi ela de sair de casa. Ela só ia onde eu deixava. E isso foi tornando minha vida um inferno, pois ela preferiu centenas de vezes me humilhar. Não quero jogar nenhuma culpa nela, mas a Thaís, que para muitos ela era uma santa, na minha vida ela foi a outra página. A gente preserva esse palavrão. E fez de mim uma pessoa diferente, boa e ao mesmo tempo ruim. Não vou pedir perdão a ninguém, porque ninguém sabe o que eu passei. Só 2 pessoas na Terra, além de nós, sabem disso. A você, Pretinha, obrigado por tudo que fez por mim. Foi uma grande mulher, mas eu não soube enxergar isso. Você, Thales, obrigado, viu? Peço que não me odeie por isso. Você é muito bom, se cuida.
Sempre gostei muito de você. Coração doendo muito e mente destruída. Que seja feita a vontade de Deus. Quem assina aqui é o João. Vocês perceberam o que ele escreveu nessa carta? Ele assume nessa carta que tinha um relacionamento com a filha da mulher dele. Obviamente que a polícia vai investigar. Até porque, para uma mãe, como é que uma filha... Aqui, vamos pensar, uma filha trair a própria mãe dentro de casa. Vocês já pensaram nisso? O que ele relata é que a filha estava traindo a própria mãe com o companheiro dela, seu padrasto. Agora, o que precisa de fato ter a investigação, e aí eu aciono o Elton, para que a polícia vá a fundo e tente saber a veracidade, porque tem gente que é doente, a tal ponto que ele matou a mulher. Talvez ele tinha uma paixão por ela e que não era correspondido. São duas situações que a polícia precisa avaliar. Agora, imagina para essa mãe, porque ela sente a dor de perder um filho, que é a dor mais terrível para um pai e para uma mãe, e aí, de repente, tem uma situação em que o sujeito traz que tinha relacionamento com a filha, com a enteada, com a filha da esposa. A pretinha que ele menciona aqui na carta é a companheira dele. Cadê a carta? Ó, na outra página. A você, pretinha, obrigado por tudo. Essa aqui é a mãe, que está internada. Quando ela soube da morte da filha, ela foi parar no hospital e lá está até esse momento. O Thales é o irmão da Thaís, é outro filho. A você, Thales, obrigado, peço que não me odeie. Como que não vai odiar você, canalha? O cara que mata a jovem de 22 anos, 21 anos. E aí ele saiu para o meio da mata. Elton Garcia, de volta comigo com essa história que a gente traz aqui no nosso programa de Caça dos Coqueiros. Lá onde você esteve, Elton. Me dá imagens do local. A nossa equipe na estrada de chão, no local onde aconteceu esse crime bárbaro. Agora, é a situação em que a polícia investiga, Elton. Se de fato este homem teve ou não relacionamento. Esta é a pergunta que a gente faz e a resposta que a gente quer através do trabalho de investigação. Se ele teve ou não um relacionamento com essa mulher, com essa jovem. Ou se era coisa da cabeça, porque tem gente que é assim, né, Elton? Pois é, né, Igor? Claro que agora tudo será investigado pela Polícia Civil, que já começou e abriu o inquérito desse feminicídio. Claro que a polícia vai investigar agora. Tem a carta, mas é verídica? Eles teriam realmente esse relacionamento? Inclusive, a perícia deve recolher ali aparelhos celulares, tudo para identificar mensagens, troca de mensagens, para certificar se essa carta é verdadeira, se os dois realmente teriam um relacionamento. Ou ele tentou algo com ela, ela teria negado, e aí ele teria atirado. Tudo isso vai ser investigado pela Polícia Civil. Segue que ele está desaparecido, está foragido, teria assassinado ela e fugido do local a pé, somente com a arma, uma arma calibre 38, seria um revólver calibre 38, ali na região de Mata. A polícia até cogitou, momentos depois do corpo ser encontrado, de acionar o helicóptero Águia, mas é uma área ampla, uma área de mata muito grande por ali, sem um local específico para que o helicóptero Águia faça uma determinada busca. É quase que impossível localizar na área tão gigantesca ali de Caça dos Coqueiros, uma área de mata. Então, nesse primeiro momento foi descartada, inclusive, a busca por helicópteros, mas os policiais em solo seguiram buscando. Eu conversei, inclusive, com o tenente que assumiu essa ocorrência logo depois desse encontro pelo irmão dela, do corpo da jovem. Conversei com o tenente Zanardo, que fala um pouco mais da ocorrência. Igor. No local, nos deparamos com uma feminina de 21 anos, no interior de um dos cômodos aí, com diversas perfurações causadas por projéteis. Os conhecidos aqui do indivíduo disseram que ele tinha um revólver calibre 38, então acreditamos que os disparos sejam desse armamento aí, o qual não permaneceu no local. O indivíduo se evadiu em área de mata, levando o armamento. Pelo local foi localizada uma carta, no qual esse indivíduo aí informava que possuía um relacionamento com a enteada durante 2 anos e que não era mais correspondido e por isso teria cometido esse crime aí motivado por ciúmes.
João José Romão, de 44 anos, segue sendo procurado pela Polícia Militar ali na região de Cássia dos Coqueiros. Lembrando que é uma região de mata extensa, mas a polícia continua procurando. Ele teria fugido a pé, deixado o carro, documentos nesse sítio ali na zona rural de Cássia dos Coqueiros. Segue sendo procurado. A diferença de idade também, né, Igor, que fala, né? Ele com 44 anos e a Thaís Lohane com 21 anos. E a carta, como você leu aí no estúdio, nós obtivemos ali no local dessa ocorrência, junto com os familiares, mostrando que ele alega esse relacionamento junto com a Thaís. Mas como você disse, a polícia agora começa as investigações para determinar se realmente existia esse relacionamento e por isso, por ciúmes, esse relacionamento teria durado cerca de 2 anos e aí ela teria terminado, seguido a vida. Ele, na carta, como ele disse, teria tentado, não conseguiu e aí por muito ciúme teria proibido ela de sair de casa e aí com muitos ciúmes hoje teriam discutido logo no começo da manhã e ele teria disparado várias vezes, principalmente na região da cabeça da Thaís, que não sobreviveu, e mais um caso, mais um crime de feminicídio na nossa macro-região, crime que cresce gigantescamente em todo o estado de São Paulo e também no Brasil, viu, Igor? 2 anos não é 2 dias nem 2 meses. Será que ninguém desconfiava? O comportamento, o momento em que eles estavam ali próximos, os olhares, porque sempre tem essa desconfiança. Agora, o sujeito é muito covarde, né? Cá entre nós. Ele vai e mata a jovem de 21 anos e depois escreve uma carta e deixa. A família já extremamente desestabilizada com a notícia da morte e de repente vem com uma notícia dizendo que ele tinha um relacionamento com a enteada, que ele viveu 2 anos com ela, essa jovem que aparece aí, 21 anos. E ele escreve tudo isso na carta que a nossa equipe teve acesso, olha aqui. Ele confessando, né, praticamente que teria cometido o crime e dizendo também que teve um relacionamento com ela por 2 anos. E quando decidiram separar no começo, ele até conseguiu esquecer ela, vamos dizer assim. Mas na sequência ele queria voltar a ter relação. É o que ele escreve na carta. Agora, eu fico aqui, meu Deus do céu, pensando nessa mãe que está internada neste momento. Ela passou mal, quando a sua filha morreu, quem que matou? O teu marido. Aquele que conviveu com você. E agora ele está escrevendo, imagina para essa mãe receber a notícia, e ele escreveu uma carta, que o motivo é porque eles tinham um relacionamento. Olha isso, gente. Olha o ponto que nós estamos chegando. Se isso for verdade, e aí a gente tem que ter o cuidado de não afirmar uma situação que talvez ele esteja inventando, e pode ser que o ciúmes tenha provocado essa covardia dele matar essa jovem, mas se for verdade o que ele escreve nessa carta, aí eu fico imaginando a dor que essa mãe, além de perder a filha, descobrir que ela estava sendo traída. Olha, Jesus amado, isso aconteceu em Cássia dos Coqueiros hoje. Obrigado, pessoal de Cássia que está acompanhando o nosso programa, Cássia dos Coqueiros, onde aconteceu essa tragédia. Esta jovem, cadê a jovem de 21 anos? A Thaís, esta jovem aqui, é que foi encontrada morta dentro da casa. E o suspeito de quem matou ela foi esse homem aí, seu João José, de 44 anos. Ele teria sido o autor desse feminicídio. Motivo, que ele tinha relação com ela. E ele não aceitava o final do relacionamento. E ele era casado com a mãe da jovem. Vocês estão entendendo isso? Ou é difícil da gente entender uma situação como essa? O mundo que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus.